Olá, tia Alê na área. E aí, gente, vamos estudar aí mais um dia do nosso mini curso aqui sobre espiritualidade essencial. Eu fiz uma mudança no cronograma aqui de temas, porque os dois últimos temas, como eles foram abrindo aí espaços, né, dentro da sua percepção, e ontem nós falamos muito sobre a questão do reconhecimento, então hoje a nossa aula será sobre reconhecimento, para que a gente tenha uma sequência didática, para que você compreenda ainda mais a respeito deste ponto. Reconhecimento é o segredo, tá, queridos? Não é o pensamento que é o segredo, não é só o sentimento que é o segredo. Reconhecimento é o segredo. E você precisa aprender a usar essa ferramenta com sabedoria. E é exatamente isso que a gente vai apresentar aqui. Nós vamos falar um pouco sobre o reconhecimento e como você pode utilizar isso na sua vida. Deixa eu convidar você a refletir um pouquinho sobre o sentido ou o significado do reconhecimento. Reconhecimento é o mesmo que observação, é o mesmo que apreciação. E em algum momento, lá no profundo do entendimento sobre reconhecimento, você vai perceber que também pode significar benção ou abençoar. Mas vamos lá, a gente vai chegar lá, tá bom? Eu quero convidar você a se colocar assim. Imagina que você está nos pés de uma montanha. Será que a sua visão nos pés da montanha é a mesma como se você estivesse no topo da montanha? Se você estivesse no topo da montanha, você acha que como seria essa visão, esse reconhecimento, né? Seria o mesmo? Não. Nos pés da montanha, você vê de forma limitada. No topo da montanha, você vê de forma expandida. Você enxerga todos os caminhos, você identifica caminhos longos, curtos, difíceis, fáceis. Não é verdade? O reconhecimento te dá essa possibilidade. O mesmo acontece quando nós estamos observando os fatos da nossa vida a partir de uma percepção de primeira fase. O nosso reconhecimento será sempre pela limitação, ok? Então, se você está na primeira fase do despertar, onde você está vivendo um turbilhão de coisas, onde você está cheio de problema, onde você está com dificuldade, você vai observar, você vai reconhecer o que você não tem. A falta de dinheiro, a falta de relacionamento, a falta de reconhecimento, né, do seu trabalho, das coisas que você faz. Então, na superfície, você vai estar sempre reconhecendo o que está faltando. Presta atenção nisso. Você está reconhecendo o que não tem. Você está reconhecendo o que dói. Você está reconhecendo o sofrimento. E uma vez que você reconheça o que dói, o que sofre, o que está faltando, é exatamente isso que você está concretizando na sua realidade. Primeira coisa que você tem que pensar. Ali, então, como que eu mudo isso? Quando você começa a olhar para as coisas do espírito, quando você começa a entender o princípio de que você é agora, nesse exato momento, um cidadão do reino dos céus, um herdeiro desse reino, e que nada, sabe, tudo que você precisa você já possui, você começa a reconhecer que você já possui. E observa, você reconhece internamente que você já possui, o seu estado emocional vira gratidão, vira graça, estado de graça. E é esse estado de graça que faz com que o seu reconhecimento se manifeste. Quando você reconhece as coisas negativas na sua vida, você está colocando o seu foco naquilo. Se a gente alinhar isso ao ensinamento aí da física quântica, né, que o pessoal fala muito do efeito do observador, aquilo que você observa é o que se torna. Entenda o seguinte: o fluxo espiritual, ele está acontecendo o tempo inteiro dentro de você. A sua percepção faz com que você o veja, o sinta ou não, ok? Então, quando esse fluxo está acontecendo, vamos imaginar que vem lá aquele fluxo como se fosse uma fonte de água, e você vai dando formas para que aquele fluxo tome forma na sua vida. Você desenha formas, ok? Se essas formas são mal formadas, elas vão apresentar coisas mal formadas. Mas se essas formas fossem ou são bem formadas, essas formas perfeitas e maravilhosas irão se apresentar para você. A regra é essa. Então, o que é melhor? Nós aprendemos a reconhecer o que é bom, o que é agradável, o que é perfeito. É estar em conformidade com a vontade de Deus, para que isso se manifeste na nossa vida. Eu sei que pode parecer um pouco confuso, mas eu estou tentando explicar de uma maneira muito simples,
esse segredo do reconhecimento. Quando nós reconhecemos a partir do Espírito, tudo que nós vemos é o que Ele vê. E o que Ele vê é sempre bom. É o que está na Bíblia, né? Deus só vê o que é bom. Quando nós estamos na primeira fase, presos lá nos condicionamentos do nosso ego, presos nos condicionamentos das nossas crenças, sabe? Presos em todo aquele sofrimento da primeira fase, a gente enxerga através, né, desses filtros. Então, a gente vai reconhecendo aquilo ali como sendo a nossa realidade. E é por isso que aquilo se torna. Então, quanto mais nos espiritualizamos, quanto mais vamos seguindo nesse caminho do Espírito, mais clara a nossa visão fica, mais enxergamos como Deus enxerga. E o que Ele enxerga é sempre bom, então vamos ver sempre coisas boas. Entendeu o segredo? Então, como que eu começo a exercer esse reconhecimento, mesmo que eu esteja aqui preso em situações da primeira fase? Existe um exercício muito simples, que eu já ensinava isso há muito tempo atrás, lá quando eu comecei na internet, ou antes disso eu já fazia, e aí compartilhei isso com o pessoal, né? Quando eu comecei na internet. Que é o quê? Você praticar a apreciação. Você começar a apreciar as coisas que você tem na sua vida, as coisas que você considera como boas. O alimento, o teto, a sua cama, o sofá que você tem, ou você está caminhando na rua, tem uma florzinha que você viu e achou lindo, você aprecia. Começar a apreciar. O exercício da apreciação vai fazendo com que você comece a se abrir para o exercício do reconhecimento. Na verdade, é a mesma coisa, só que você está reconhecendo e abrindo espaço para que o Espírito aprecie através de você. Aprecie a criação. Para que Ele te criou? Para apreciar a criação. Entende? Gente, tem muita coisa para falar a respeito de reconhecimento. Eu quero que você entenda assim. A nossa jornada no despertar, eu tenho que sair desse campo onde eu reconheço apenas as coisas da primeira fase, eu começo a reconhecer as coisas da segunda, até que eu reconheça completamente Deus. Porque só o que existe é Deus e o que vem de Deus. Então, quando eu chego nesse nível de reconhecer só o que Deus e o que vem de Deus, a transformação começa a acontecer. A metanoia, a transformação da mente, a nossa mente funcionando como instrumento do Espírito, começa a acontecer. Mas você precisa reconhecer. Por isso que ele diz, eu sou. Né? Reconheça o eu sou, reconheça Deus. Reconheça que eu sou Deus. Então, quando você começa a desenvolver esse hábito, ou pelo menos desenvolver esses níveis, né, de reconhecimento a partir do Espírito, tudo se transforma, tá? Tem uma passagem bíblica de Provérbios que eu adoro, né? Reconheça a Deus em seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. É isso, gente. Isso é o segredo do reconhecer nesse caminho do Espírito. E Cristo mostrava isso o tempo inteiro. Em toda a mensagem dele, era o que ele falava. Então, eu vou deixar você com essa reflexão, vou escrever aqui. Vou deixar você com essa reflexão sobre reconhecimento, tá bom? E aqui a gente encerra a nossa aula de hoje.